Veja bem, o BPC Loas, ele é um benefício. Então, você pode não ter contribuído para o INSS e você tem direito ao benefício. Mas lembre-se que você contribui para o Estado, porque todo mundo que compra uma balinha paga um tributo, paga um imposto. Então, todos nós ajudamos o Estado. Então, é justo que quem precise, que mesmo que não tenha contribuído, receba o BPC Loas. Só a nível de exemplo, no estado da Paraíba, no pãozinho francês, 18% de ICMS. Então, você está pagando 18% a mais, 18% para o Estado. Então, mesmo que você não tenha contribuído, você pode ter direito ao benefício Loas se preencher determinados requisitos. E eu falo isso porque, às vezes, a própria pessoa se sente sem direito, não acredita que possa exercer seus direitos e quer deixar para lá. Não faça isso. Direito é para ser exercitado. Até porque, quando você tem sua conta, ninguém perdoa. Se você não pagar em dia, vem uma multa ou, por exemplo, até uma penalidade maior. Qual é a renda familiar? A renda familiar é até 1/4 por pessoa do grupo familiar. Só que, aí que vem o advogado com a expertise dele. Se você comprovar que mesmo tendo uma renda familiar individual superior a 1/4% do salário mínimo, acho que se dá mais ou menos R$333. É 1/4 do salário mínimo, corresponde a 333%. Então, como é que é feita a contagem? Tem a renda familiar lá. Por exemplo, ganha-se 5 mil. Tem 5 pessoas na casa. Divide 5 mil pelo número para saber se foi superior a 333. Se, mesmo que tenha sido superior a 333, a pessoa comprovar que tem gastos com fraldas, com remédios não atendidos pelo SUS, esse valor pode ser, mesmo sendo superior, ele pode ter direito ao benefício Loas. Ou seja, regra geral é 1/4 de salário mínimo por pessoa da renda familiar. Mas, excepcionalmente, admite-se que esse valor também sofra uma flexibilização. Bom, quais as rendas não entram? Aqueles benefícios temporários, por exemplo, auxílio emergencial, bolsa de estágio supervisionado, pensão de natureza indenizatória, que é aquela decorrente, por exemplo, de acidente de trabalho, que a pessoa está sendo indenizada. São essas rendas que não entram para o cômputo. E também, se houver um outro benefício familiar e que seja inferior ao salário mínimo, a um salário mínimo, também não entra. Isso é uma novidade. A gente faz o cômputo do grupo familiar. Então, assim, eu tenho 2 pessoas, só que, como eu falei agora há pouco, se for inferior a um salário mínimo, então não entra na renda familiar. Então, pode ser admitido a partir do ano de 2020. Núcleo familiar. O que é considerado o núcleo familiar e qual é o entendimento do INSS? Então, o núcleo familiar constitui o cônjuge, o companheiro, madrasta, padrasto, irmãos solteiros, filhos e enteados menores, tutelados que vivem sobre o mesmo teto. Aí vem a questão, no mesmo terreno existem 2 casas. Mora uma pessoa, uma parte da família aqui e na outra, a outra parte da família. É o mesmo teto? Para o INSS é o mesmo teto. Então aí vai ser observado o valor da renda. Agora, se são vizinhos, 2 irmãos solteiros que moram um do lado do outro, não é renda familiar. Então é interessante observar isso. E o que é importante observar? O critério é o idoso que tenha mais de 65 anos, que tenha inscrição no CAD único, e o CAD único tem que ser atualizado. É por isso que muitas pessoas acabam perdendo o benefício ou tendo o benefício suspenso e tendo alguns problemas sérios por conta disso, porque tem que haver atualização do CAD único. Tem que ter CPF, não dá para fazer sem CPF. E é uma coisa interessante porque, por exemplo, o morador de rua, aquela pessoa que vive em situação de vulnerabilidade, também tem direito ao BPC se preencher os requisitos. Ou seja, se tiver mais de 65 anos ou que tiver algum tipo de deficiência. Se a pessoa não tem rendimentos, mas a família tem condições de manter a subsistência dela, aí ela não tem direito ao BPC Loas. O
BPC-Loas é para quem não tem condições e nem a família tem condição de manter. Então, nesse seu exemplo aí, são 5 pessoas. Então, por exemplo, vamos pensar que a gente está próximo, a gente conhece aqui os reciclados. Uma família de reciclados é formado pela mãe, pelo pai, por 3 filhos. Provavelmente, a mãe e o pai que vão fazer reciclagem não ganham mais de R$ 333 por mês. Os filhos, dependendo do tipo de atividade, pode fazer algum tipo de bico, lavagem de carro, cuidar de carro, também. Então, é nessa situação. Então, nessa situação, se eu comprovar que o meu núcleo familiar entende que vivo sob o mesmo teto. Se está no mesmo teto, 5 pessoas da minha família, mas somando tudo, não dá. Dividido, quanto a gente ganha, somando tudo, vamos lá, vamos fazer a feira. Então, quanto é que tu tem, quanto é que você tem, quanto é que você tem para contribuir. Então, eu ganhei, a pessoa ganhou lavando o carro, outro cuidando de carro, outro fazendo reciclagem. Se superior a 333, somando tudo, dividir, superior a 333, só vai ter direito se for naqueles casos. Comprovar que precisa de remédio, de fralda, comprovar documentalmente. Infelizmente, é a nossa realidade. Infelizmente, eu acho que está na hora de a gente começar a observar que tem muita gente passando necessidade nesse país, tem muita gente passando fome. E assim, apesar de ser uma coisa que o Estado tenta socorrer, também o salário mínimo é complicado para quem tem mais de 65 anos, até porque já tem várias comorbidades, precisa de auxílio de remédio, então eu acho muito difícil. Mas o importante, e que eu repito sempre, é que as pessoas têm que exercer seus direitos. O programa O Povo com Direito é essencial para isso, para informar. Você pode não querer exercer, para mim é um absurdo, mas você não conhecer o direito é pior ainda. Então, as pessoas têm que conhecer e têm que exercer. E não precisa ficar constrangido, não, porque a gente tem direito. Se você comprou uma balinha, você pagou imposto. Se você comprou uma balinha, se você comprou uma passagem de ônibus, você contribuiu com o Estado. Então, é justo que o Estado também devolva para você. Bom, Lucas, o que é o BPC-Loas? É um benefício de prestação continuada. Quem tem direito? Quem tiver mais de 65 anos e aquele que tem algum tipo de deficiência. E que não tenha condições de se manter ou que não tenha condições de ser mantido pela própria família. O núcleo familiar, pessoas que moram sob o mesmo teto, cada pessoa tem que receber menos de 1/4 de um salário mínimo. Ou, caso comprove as necessidades de comprar remédio, que não são atendidos pelo SUS, aí precisaria de uma declaração, aí esse valor também pode ser um pouco maior, que é admissível. E a gente tem que observar que a gente vive numa sociedade com direitos e obrigações. E as pessoas estão tão acostumadas a viver numa passividade que elas cumprem a obrigação, mas na hora de exigir o direito, elas estão deixando para lá. E está na hora de a gente observar o seguinte: a partir do momento que eu cumpro pontualmente minhas obrigações, que eu pago minhas contas, e que se eu não pagar eu vou sofrer as consequências, eu também tenho que exigir meu direito. Por isso que eu digo para você, meu ouvinte que está aqui agora, exerça seus direitos. Não precisa ter vergonha, não. Direito é direito e está aí para ser exercido. E se você não exercer, pessoas vão continuar sofrendo, porque quando você não exerce, a pessoa continua cometendo arbitrariedade e mais pessoas vão sofrer. Então, não se omita. Bom, aposentadoria pressupõe contribuição. Tem que contribuir com o INSS, homem 65, mulher 62 anos e 15 anos de contribuição. Aposentadoria tem 13º. Benefício de prestação continuada não tem 13º. Aposentadoria, no caso de falecimento, pode passar para os seus dependentes. O BPC não. Como ele é um benefício personalíssimo, morreu, acabou. Ninguém recebe, infelizmente. Embora o núcleo familiar precise. Porque assim, qual é o sentido do BPC? É que aquela pessoa não tenha condições de se manter e não tenha ninguém que consiga mantê-la, não tem nenhum familiar. Então assim, regra geral, 65 anos, não tenha condições ou tem algum tipo de deficiência. Mas, no caso de portuários avulsos, aqui nós temos o exemplo aqui de Cabedelo, 60 anos. Então, se ele não conseguiu se aposentar, se ele não tem os 15 anos, mas ele tem 60 anos e não tem condição de se manter, ele pode conseguir o BPC-Loas. Aposentadoria para quem contribuiu. E o BPC ele não contribuiu com o INSS, mas ele contribui com o Estado a partir do momento que ele paga imposto.
E no caso de PCD, que é pessoas com deficiência, ele não precisa estar inabilitado para trabalhar. Ele precisa ter algum tipo de limitação, alguma barreira. Ou seja, ele não pode viver como uma pessoa que tem plenas condições físicas e mentais. Ele tem algum tipo de limitação que não deixa ele concorrer de igualdade com outra pessoa. Boa noite. Tudo bom? Boa noite, doutor. Boa noite. A minha mãe, ela contribuiu um bom tempo, só que ela parou de trabalhar porque casou e hoje ela deve estar nos seus 77 anos e eu acho que ela deve ter direito a esse benefício. Depende. Quem mora na casa com ela? Meu pai. Só ela e o seu pai? Isso. Qual é o rendimento do seu pai? Somando tudo. Meu pai é aposentado. É aposentado, mas ele ganha mais de um salário mínimo? 1.700. Ele ganha mais de um salário mínimo. Precisa ter mais de 65 anos, ela tem. Ela precisa não ter condição de se manter ou não ter ninguém na família que tenha condição de mantê-la. Então é o seguinte, o seu pai, no caso, está sustentando ela, correto? Mas se comprovar que o dinheiro que eles recebem, a renda familiar, não esteja dando para pagar remédios que não são fornecidos pelo SUS, ele precisaria pegar uma declaração. Para a senhora ter uma ideia, o meu pai ele tem Alzheimer, ele está tratando um câncer de próstata. Só o cannabis, ele custa R$750. Não, o cannabis é por fora. É por fora, é muito caro. E é um vidrinho desse tamanho aqui, ó, R$750. Bom, na verdade é o seguinte, não existe na legislação nenhuma vedação quanto a isso. A pessoa ter propriedade, a pessoa ter poupança, não existe. O critério é quanto à renda familiar. E como é que vai ser fiscalizado isso? Ele vai fazer o CAD único. Quando ele for fazer o CAD único, que é o cadastro para acessar os programas sociais, ele vai lá e ele vai declarar a situação dele. Como ele vive, onde ele vive, o que ele faz, o que ele recebe, entendeu? Então todas as declarações que vai prestar são ele mesmo vai fazer isso. E como tem que ser revisto, o CAD único tem que fazer essa revisão de 2 em 2 anos, o INSS e a Receita Federal hoje em dia estão unificados, então é muito fácil de cruzar. Então os dados são cruzados. Por exemplo, ele fala, a pessoa vai e se identifica e diz que não tem condições de se manter. Começa a cair na poupança dela, na conta corrente dela, dinheiro superior. Na hora a Receita cruza. Pode ter certeza que a Receita para isso ela é bem célere. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer pela oportunidade. Dizer que eu fico muito feliz com esse programa, porque eu acho que as pessoas realmente precisam ter conhecimento de seus direitos e exercitá-los também. E o Povo com Direito é um programa que está atingindo um grande número de pessoas e que as pessoas estão começando a acordar para a necessidade de exercer seus direitos. Eu estou aqui à disposição, caso haja alguma dúvida, eu posso deixar meu Instagram, patricia.rolim22. Então eu estou lá à disposição, a gente sempre fica botando conteúdo a fim de instruir, porque eu acho que a maior missão do advogado é levar o conhecimento, o direito ao cidadão comum, que ele precisa saber o que ele pode e o que ele não pode fazer.